Fala pessoal, Alan de Oliveira aqui e hoje nessa aula a gente vai falar sobre renda fixa. Mas não vai ser uma aula para explicar o que é renda fixa, qual renda fixa investir, nada disso. Eu vou explicar como você pode ganhar mais na renda fixa, muito mais. Então é um segundo passo aí com relação à renda fixa. Então se você já entende um pouquinho de renda fixa e quer buscar um retorno maior, essa aula aqui é para você. Então vamos aqui direto aqui, vou dar aula aqui no Excel hoje, a gente vai falar de números e eu vou ter que dar bastante exemplos para vocês para ficar claro como vocês podem ganhar mais dinheiro com renda fixa. Quando a gente fala em renda fixa, a gente tem que ficar sempre atento aos tipos de renda fixa. Então basicamente a gente tem as rendas fixas pós-fixadas, a pré-fixada, e tem a híbrida, né, que é uma mistura dos dois. Vamos lá, vou explicar cada um aqui para você entender o que é cada uma dessa renda fixa. Então, quando você aplicar numa renda fixa, numa poupança, no Tesouro Selic, no CDB, LCI, LCA, enfim, você vai ter que saber o que elas são, se elas são pós-fixadas ou pré-fixadas ou se tem uma estrutura híbrida. Pós-fixado, gente, seria aquela que a gente não sabe quanto vai ser a nossa rentabilidade. Ela está atrelada a um indexador. Então está aqui atrelada ao indexador. Quer dizer isso, gente? Então vamos lá. A gente tem a renda fixa, o Tesouro Selic, por exemplo. O Tesouro Selic você vai ganhar a rentabilidade da Selic. Então você faz esse investimento, sei lá, por 5 anos. Você não sabe quanto é que você vai ganhar. Você vai ganhar a Selic de 5 anos aplicada. Então seria mais ou menos isso. Você teria, sei lá, a Selic está 10% ao ano. Então vamos dizer que a Selic está 10% e você ganha, não estou fazendo conta aqui exata não, tá? E você vai ganhar tipo 0,001% ao dia. Teria essa ideia. Então você iria ganhar 0,001% ao dia. Enquanto a Selic tiver 10%, você vai render o seu dinheiro todos os dias. Então todo dia 0,01, 0,01, vai rendendo aquele dinheirinho todo mês. Todo dia, desculpa. Então todo dia vai ajustando. Vamos supor que aconteceu alguma coisa no mercado e a Selic subiu para 20%. Dobrou a Selic, subiu para 20% agora. Subiu 10 bips. Você agora vai ganhar 0,002% ao dia. Então, como sua rentabilidade aqui é diária, todo dia você vai ganhar a rentabilidade diária daquela taxa prometida ao ano. Então, normalmente, quando a gente vê o pós-fixado, a gente vai falar o indexador. Então, a gente vai falar, tem um título de investimento, o Tesouro Selic, que você vai ganhar a Selic, ele é pós-fixado, você vai ganhar a Selic até o momento final, até o vencimento daquele título. Se for o CDI, 100% do CDI, 110% do CDI, 90% do CDI. O CDI é o indexador, então você vai ganhar aquele CDI lá todo dia. Quanto variar o CDI naquele período você vai ganhar, e de acordo com o seu percentual, e é isso. Então basicamente não tem muito mistério, você vai ganhar o indexador, ou Selic ou o CDI normalmente utilizado, tá? Então isso é um investimento pós-fixado. Você não sabe quanto você vai ganhar. Então pode dizer que você tem aplicado, sei lá, 10 mil reais nessa renda fixa, e daqui a 5 anos a Selic foi de 10% para 20% e você ganhou até mais do que você esperava, porque o seu retorno seguiu a taxa Selic, foi subindo aos pouquinhos, seguindo a rentabilidade da taxa Selic. Só que você tem um lado bom e um lado negativo nesse tipo de investimento. Se a Selic subir, ótimo, parabéns, você vai ganhar mais. Se a Selic cair, você vai ganhar menos. Então, eu dei o exemplo aqui que a Selic saiu de 10% para 20%, então o investimento pós-fixado foi muito bom, porque como a Selic subiu, o seu retorno subiu junto e você acompanhou a alta da Selic. Porém, se acontecer o inverso, a Selic está 10% e caiu para 5%, você teria um retorno menor, porque a sua Selic caiu e você ganha de acordo com a Selic daquele momento. Então, a gente tem aqui a renda fixa pós-fixada. A pré-fixada, gente, você já sabe quanto você vai ganhar no final do período. Então, quando você faz uma pré-fixada, você já sabe, eu vou ganhar 10%. Eu vou ganhar 20%, eu vou ganhar 12%, eu vou ganhar 5%, já está definido. Então, eu vou fazer uma aplicação pré-fixada de 10% com vencimento em 1 ano. Então, você sabe que em 1 ano você vai ganhar 10%. E fim de papo, faça sol, faça chuva, Selic subiu, caiu, choveu, inverno, nevasca, não importa, você vai ganhar os 10% combinado. O risco aqui seu não é de rentabilidade. O risco seu é de garantia de crédito, de que a instituição financeira que você aplicou aquela renda fixa
pague. O seu risco é se a instituição financeira quebrar, mas você vai ganhar a rentabilidade combinada. Então, você fez uma aplicação de 10% em um ano, você vai ganhar 10% em um ano e ponto final, não importa o cenário. E aí você não trabalha com um indexador, você trabalha já com um percentual, com a rentabilidade. Então, você pode fazer um investimento de 10% ao ano durante 3 anos. Você faz os seus investimentos, você faz aí a sua aplicação. Então, já sabemos aí a pós-fixada e a pré-fixada. Pós-fixada, você sabe o retorno através do indexador, Selic ou CDI, que são os mais comuns, e você só vai saber o retorno de verdade lá no vencimento, quando você souber quando foi o Selic no período ou o CDI no período. Já o pré-fixado não, você já sabe o retorno no momento onde você já faz a aplicação. Você sabe que você vai ganhar 10%, você sabe que vai ganhar 15%, você já sabe que vai ganhar 8%, você já sabe no momento que você faz a aplicação. E a híbrida é aquele modelo que mistura os dois, mistura um indexador com um pré-fixado. Então a gente tem o Tesouro IPCA, que é o exemplo mais fácil disso, que você vai ganhar o IPCA mais 5% aproximadamente. Então eu tenho aqui uma estrutura híbrida. O IPCA é o indexador, eu não sei qual vai ser o IPCA daqui a 5 anos, eu não faço a menor ideia, então eu vou ganhar esse IPCA de 5 anos, que é o meu indexador, mas eu tenho uma taxa de 5% pré-fixada. Então eu tenho uma estrutura híbrida aí, uma parte é pós-fixada e uma parte é pré-fixada. Então eu tenho aqui esses 3 tipos de títulos de investimento em renda fixa. Vamos para o tema da aula de hoje, que é como eu posso ganhar mais dinheiro na renda fixa. Mas antes, gente, deixa eu te explicar uma coisa aqui para aquele investidor mais iniciante que está começando a investir no mercado. É o seguinte, para você não ser enrolado por aí e saber o mínimo que você deve exigir nos seus investimentos. Tem um investimento chamado Tesouro Selic, que é o investimento com menor risco que a gente tem no mercado, pois você está emprestando dinheiro aqui ao governo. Então o governo está te pagando esses juros. Você não está dependendo de uma instituição financeira. E por que a gente fala que é menor risco, Alan? Porque primeiro, antes de quebrar o governo, muito provavelmente deve quebrar aquela instituição financeira. Então vamos dizer que o governo está mal, está tendo problemas, não está arrecadando, enfim. É muito provável que você tenha um problema nas instituições financeiras primeiro do que no governo. Não quer dizer que isso vai acontecer, mas teoricamente é menos risco você estar aplicando aí no Tesouro Selic. E quando a gente está aplicando no Tesouro Selic, você vai ganhar o retorno da taxa Selic ao ano. Então, se a taxa Selic está de 9,25, você vai ganhar 9,25 ao ano. Se a taxa Selic estiver de 10%, você vai ganhar 10% ao ano. Se a taxa Selic está dando 12% ao ano, você vai ganhar 12% ao ano. Então você tem que utilizar isso como referência, como padrão mínimo. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer instituição financeira, qualquer banco, corretora, onde você tiver aplicado o seu dinheiro, tem Tesouro Selic. Então esse é o mínimo que você deve exigir de rentabilidade na sua renda fixa. Então, ainda existe hoje gente investindo na poupança, ainda existe gente hoje investindo em CDB, pagando 70% do CDI, 80% do CDI. São investimentos que rendem muito menos do que o Tesouro Selic, que é a renda fixa de menor risco que a gente tem hoje. Então, sempre quando você for aplicar numa renda fixa, olhe quanto está a nossa taxa básica de juros da Selic. E o mínimo que você deve exigir pelo seu investimento é esse. Porque esse todo mundo tem acesso e com pouco dinheiro, tá? Você aqui com 50 a 100 reais, você já aplica no Tesouro Selic e qualquer instituição financeira tem. Então, você deve exigir no mínimo de retorno numa renda fixa a nossa taxa básica de juros, a Selic, que no momento que eu estou gravando esse vídeo é de 9,25, tá? Então, esse é o piso, esse é o mínimo que você exige para qualquer investimento em renda fixa. Então, sempre olhe para a renda fixa, para a taxa Selic, para saber quanto você pode ganhar de retorno no seu investimento na renda fixa. Então, nunca aceite nada abaixo da taxa Selic. Nunca. Você consegue aplicar no Tesouro Selic em qualquer lugar, com qualquer capital e ganhar a nossa taxa básica de juros. E o Tesouro Selic é um título pós-fixado, tá? Então você vai ganhar a Selic se ela subir ou se ela cair, você vai ganhar o valor combinado da Selic. Bom, vamos lá. Sim, Alan, beleza. E o tema da aula, como eu posso ganhar mais na renda fixa? Como é que eu posso tirar um dinheiro a mais?
Aí a gente vai entrar na modalidade de prefixados híbridos. A gente precisa da categoria prefixada para ganhar dinheiro. O que é que a gente tem que entender aqui? Existe um negócio no mercado chamado de marcação a mercado. Aqui eu vou complicar um pouco, então presta atenção, aumenta o volume aí e fica atento aqui. É um conceito um pouco difícil na primeira vez, mas é muito simples de se entender. Mas tem que prestar atenção. Vamos lá. Quando a gente fala em marcação a mercado, gente, é o seguinte. É que o seu investimento de renda fixa, ele tem um valor diário, tá? Então, quem já aplica numa renda fixa, aí você abre lá o seu investimento, aí você tem lá, sei lá, você tem 10 mil reais. Aí você abre no dia seguinte, você tem agora 10 mil reais e 10 centavos. Todo dia você ganha um dinheirinho, tá lá pingando. Você tem uma marcação a mercado daquele título. Você tem um valor marcado no mercado de quanto está custando aquele título, tá? Então você tem um valor todo dia de como acontece isso. O que a gente tem que entender é o seguinte. Quando a gente fala em títulos pré-fixados, deixa eu colocar aqui pré-fixados para ficar claro. Pré-fixados, não estamos falando de investimento pré-fixado ou híbridos, mas da parte pré-fixada, a gente tem o seguinte, o seu título vai ter um valor no vencimento. Então o meu título, eu botei aqui como no vencimento, ele vai ter 10 mil reais, ele vai valer 10 mil reais no vencimento. Vou botar aqui a taxa Selic de 9,25 ano e um prazo de 4 anos. E a gente tem o que chama de PU, preço unitário. Ou seja, o meu título hoje ele custa R$ 7.019,63. Esse é o preço unitário do meu título. Então, quando você compra um título pré-fixado, você vai comprar um título nessa situação que eu estou explicando aqui agora, nesse exemplo, você vai comprar um título no valor de R$ 7 mil, que no final de 4 anos ele vai valer 10. Então, o pré-fixado, lembra que eu falei para vocês que vocês iriam ganhar aquela taxa combinada? Se você fez um título pré-fixado de 10% ao ano, você vai ganhar 10% ao ano, faça sol, faça chuva. Então, no vencimento, ele vai ser 10 mil reais. Porque eu vou ganhar 9,25 ao ano durante os 4 anos que eu coloquei nesse exemplo de título. Então, o meu título custa 7 mil reais. Ah, Alan, mas eu preciso de 7 mil reais então para investir em títulos pré-fixados? Não. Você pode comprar valores menores desse título que custa hoje 7 mil reais, tá? O lance tem que entender que o PU desse título é de 7.019 reais. Então, quando você compra um investimento em renda fixa pré-fixado, ele tem um valor, ele tem um PU que a gente chama, ele tem um preço unitário. E esse preço é de 7.019 nessas condições atuais. Ou seja, no vencimento, daqui a 4 anos, ele vai valer 10 mil reais, não importa. Não importa o cenário, ele vai valer 10 mil reais. Porque o investimento é pré-fixado. Você já sabe quanto você vai ganhar, tá? Então, toda vez que acontece uma variação na Selic, a gente tem o que a gente chama de marcação a mercado. Porque o PU muda. Bom, vamos fazer uma simulação aqui de uma operação para ficar claro o fenômeno que eu vou explicar para vocês da marcação a mercado. A gente fez uma compra agora, no momento aqui, nesse PU, tá? Então eu comprei o título por esse valor, tá? De 7 mil, aqui financeiro. A taxa mensal, eu converti, gente, a taxa anual para uma taxa mensal, tá? Só para essa fins didáticos. Então eu comprei o título de R$ 7.019, onde com uma taxa de 9,25 ao ano por um prazo de 4 anos. Mas o que aconteceu foi o seguinte, deu 12 meses, tá? Vou botar aqui 12, passou 12 meses, ou seja, um ano. Vamos verificar qual é o meu valor, tá? O meu dinheiro, o meu rendimento, tá? Então aqui eu vou pegar a taxa mensal, vou colocar aqui 12 meses, tá? E vou ver quanto é que teria rendido o meu investimento. Pronto. Eu teria tido um retorno aí de 600 e poucos reais, né? Estaria 7.668. Ou seja, eu apliquei meu dinheiro, R$ 7.019, com a taxa de 9,25 ao ano. Depois de um ano, eu teria esse retorno aqui de R$ 7.668,98. Vou trocar aqui por um ano aqui. A gente vai ver aqui que deu bem próximo. Mudou só os centavos por conta de algum arredondamento aqui. Então vamos lá. Meu título saiu de 4 anos de prazo para 3 anos de prazo. Ou seja, o meu dinheiro foi de 7.019 para R$ 7.668. Legal. Tudo ok então, Alan. O meu investimento rendeu 9,25 ao ano, estou feliz. Estamos indo. A gente sabe que meu 7 mil ele vai valer 10 mil reais no vencimento daqui a 3 anos, faça chuva ou faça sol. Vamos supor aqui que houve algum movimento no mercado e a Selic subiu para 12%.
subiu para 12%. Vou botar 13%. Subiu para 13%. Pronto. Então, o PU, que era de 7.668 meu, foi para 6.930. Ou seja, em vez de eu estar ganhando R$ 649 no exemplo que eu dei para vocês, meu PU agora é de 6.930. Porque houve o que a gente chama de marcação a mercado. Eu agora estou tendo um prejuízo de R$ 89. Porque o meu título sofreu uma marcação a mercado. Não entendi, não. Por que meu preço caiu? Porque eu estou perdendo. Eu estava ganhando 649, aí aumentou a taxa de juros e agora eu estou perdendo R$ 89. Porque o meu preço unitário é 6.900. O que aconteceu, Alan? Eu não entendi nada aqui. Porque, veja bem, gente, no vencimento, o seu título vai ser R$ 10.000, como eu falei para vocês. Só que ao invés de render 9,25, 0,74% ao mês, como eu coloco um aqui, 9,25, que foi a taxa que a gente comprou a 9,25% ano, a gente comprou essa taxa, ele vai render agora 13 o ano. Então, a gente tem o que chama de marcação a mercado. Em vez de ele render 9,25, ele vai render agora 13. Então, ele baixa o meu preço para render 13. Para no final do vencimento, ele dar R$ 10.000. Ou seja, faltam 3 anos para o vencimento do meu título. Eu carreguei esse título por 1 ano e estou perdendo dinheiro. Mas na renda fixa, como é que eu vou ganhar dinheiro sem renda fixa? É renda fixa. Mas vai ter que esperar o prazo determinado, o prazo de 4 anos. Então você teve que esperar aqui 4 anos para o seu título sair de 7.000 para ir para 10.000. Porém, no meio do caminho, ó, tem flutuações, varia. A renda fixa não é tão fixa assim. Ela tem flutuações, ela tem variações por conta desse fenômeno que a gente chama de marcação a mercado. Como o juro subiu, eu vou ganhar agora 13% ao ano, o meu preço unitário caiu, para depois de 3 anos eu ganhar meus R$ 10.000. E é assim que funciona. Se eu colocar aqui, vou colocar aqui para vocês verem. A taxa mensal aqui, não vou deixar, pode deixar aqui. Vou colocar aqui a taxa de 13% ao ano, durante 3 anos. O valor 6.930,50, eu vou ter quanto? R$ 10.000. Ou seja, ele ajusta o meu PU para um valor que eu vou ter R$ 10.000 no vencimento com a taxa Selic atual. Então, se a taxa Selic ficar flutuando, o meu PU também vai flutuar e vai se ajustar para me dar R$ 10.000 no vencimento. Então, aqui, eu coloquei aqui, calculei, se eu tivesse aplicado R$ 6.930 a uma taxa de 13% ao ano, durante 3 anos, eu vou ter 10.000. Ou seja, no pré-fixado, a promessa de entrega é no vencimento. Durante vai ter flutuações. Isso é marcação a mercado e você pode ter perdas no caminho. Então aqui o exemplo que eu dei, você investiu durante 12 meses, estava ganhando dinheiro, estava ganhando R$ 649, bom investimento, bom retorno. Só que agora a gente teve um aumento da Selic de 9,25 para 13, e seu investimento agora vai render 13% ao ano. Não é mais 9,25 no momento da compra. Então você comprou nessa hora aqui. Só que passou o ano, o cenário é esse. Outra cor. Passou o ano, o cenário é esse agora. O seu cenário é esse aqui agora. É esse verdinho. E o cenário verdinho é esse, que o seu PU, em vez de 7.000 que você comprou, agora é 6.000. Você está tendo um prejuízo de R$ 89. Porém, rende 13% ao ano e não mais 9,25. Então, isso é o fenômeno da marcação a mercado. É assim que a gente perde dinheiro na renda fixa se você sacar antes. Se você deixar lá o seu dinheiro pelos 4 anos como foi combinado, você vai ganhar o valor combinado de 9,25 ao ano, que vai ser R$ 10.000 o seu PU no vencimento. Se você sacar antes o seu dinheiro, você vai ter esse prejuízo nesse cenário atual. Então, é isso. A renda fixa pré-fixada, ela vai variar o seu PU. Tá, bola? Já entendi sobre marcação a mercado. Mas e aí, como é que eu ganho dinheiro? Vamos lá. O fenômeno pode acontecer o inverso também, tá? Vamos tirar essas cores aqui. A gente vai voltar aqui para o 9,25 por 4 anos, tá?
Então a gente fez a nossa compra aqui, nesse período aqui 1. Comprei aqui no período 1, legal, tá aqui minha compra. Passou 12 meses, né? Vamos voltar novamente aqui a formulazinha. Passou 12 meses. Cadê o 12? Tá aqui, já daqui a pouco eu boto. Passou 12 meses, nós estamos com essa rentabilidade de R$ 649, tá? Legal. Pronto. Então passou 12 meses, vou botar aqui prazo 3 anos e a gente está aqui com nossa rentabilidade. Estamos ganhando aqui R$ 649. Nosso título saiu de 7.019 e foi para 7.668. Aí aconteceu alguma coisa no mercado e a taxa Selic caiu de 9 para 5%. Caiu. Desabou a taxa Selic no ano. O que aconteceu com o nosso PU, gente? 8.638. Nosso PU, em 12 meses, foi para 8.638. Ou seja, nós estamos lucrando agora R$ 1.618 em vez de R$ 649. Da mesma forma que existe a marcação a mercado quando a Selic sobe, existe também quando a Selic cai. Da mesma forma que esse ajuste do PU é feito para compensar a Selic, ele é feito para os dois lados. Então você pode perder ou ganhar dinheiro por conta desse fenômeno no curto prazo. Mas você precisa entender o seguinte: seguir o prazo de 4 anos, o seu PU vai ser 10 mil e você vai ganhar um combinado. Porém, entretanto, por todavia, você ganhou mais em um ano. Ao invés de você ganhar R$ 649, que é o equivalente aqui dos 9,25%, lembra qual foi a taxa que a gente aplicou aqui? 9,25 ao ano, a gente aplicou aqui nessa taxa, 9,25 ao ano. Então a gente teve um retorno, esses 649 representa 9,25. Porém, agora a gente teve um retorno de 23,06% em um ano, porque a Selic caiu de 9,25 para 5 no ano. Ou seja, em 12 meses, ao invés de eu ganhar os 649 esperado, eu ganhei 1.612, ou seja, 23% na renda fixa. Não foi na bolsa de valores, criptomoedas, nada disso. Na renda fixa. Ou seja, eu ganhei dinheiro por conta da marcação no mercado. Por que eu ganhei dinheiro? Porque a partir de agora o meu dinheiro não vai render mais 9,25 ao ano. Ele vai render 5% ano. Ou seja, houve uma marcação a mercado, houve um ajuste do meu PU e agora eu vou ganhar 5% nos 3 anos que faltam para o vencimento do meu título. Então eu preciso de 5% ao ano para os meus 8.638 virarem 10 mil reais, que foi o combinado. Como eu falei, renda fixa, no momento que você fez a compra numa renda fixa pré-fixada, você vai ganhar o dinheiro combinado. Você vai ganhar 9,25 ao ano, faça chuva ou faça sol. Porém, você ganhou 23% no ano para compensar que nos próximos 3 anos você só vai ganhar 5%. Então, tem esse ajustezinho. Porém, se você vender o seu título agora, você teve um lucro de 23,06% em um ano e aplicando na renda fixa. Então você conseguiu ganhar dinheiro com a renda fixa mais do que o combinado aplicando em títulos pré-fixados. Tá bom, Alan, entendi. Então tem que aplicar num título pré-fixado quando a gente tem um cenário de que os juros vão cair. Exatamente. Então você tem que tentar comprar um título pré-fixado quando existe um cenário de possível queda lá na frente. Só que você tem que ficar atento a uma coisa, gente. Não é só chegar aqui, vou comprar agora que está 10 e vai cair para 5. Existe a probabilidade de que vai cair. Existe essa perspectiva, não quer dizer que é certo. E o outro ponto é que o mercado muitas vezes se ajusta antes. Então, os verdadeiros retornos é quando você compra antecipadamente. Quando você já está comprando e espera aquele cenário que deve acontecer lá na frente. Então, o cenário para você ganhar com renda fixa é como se espera um movimento de queda lá na frente, que pode acontecer em 2023, 2024, 2025, ninguém sabe exato, até a gente tem agora um cenário de eleição, a gente não sabe como é que vai ser a política econômica do próximo governo, ninguém sabe disso, mas existem as perspectivas. Então, para você conseguir ganhar dinheiro com a marcação a mercado, você tem que aplicar um pouquinho antecipado
sabendo das perspectivas futuras de redução de juros. E eu quero mostrar para vocês, gente, é esse gráfico aqui, que é a curva de juros, tá, gente? Então aqui, a gente está no ano aqui de 2022, está um pouco pequeno aqui, eu vou explicar, tá? A gente está no ano aqui de 2022 e nós estamos no cenário de alta de juros. A Selic, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está de 9,25 e existe uma perspectiva de ela ir para casa dos 12%, 12,25%. A gente não pode levar esse número aqui exato, tá, gente? É uma perspectiva, é como o mercado está projetando, esse número pode mudar. Lá para o último trimestre de 2022, na casa dos 2% a taxa de juros, ou seja, deve subir a Selic no ano, deve sair dos 9,25 até os 12, por volta dessa casa. O lance é que depois dessa casa dos 12, existe uma perspectiva pelo mercado de que ela vai cair, voltando para a casa dos 11, 10% lá para 2023, 2024, ou seja, existe uma perspectiva de retorno, de queda da Selic para 2023, 2024. Vai acontecer efetivamente? Ninguém sabe. Mas se você pensa em ganhar um dinheiro de curto prazo, em renda fixa, em 1 ano, 2 anos, com a marcação a mercado, você tem que aplicar em títulos pré-fixados em 2022, com uma taxa superior a 11, 10% que você pode ganhar uma marcação a mercado aí boa para os próximos anos. É possível que o novo governo entre e desça mais juros para 8%, a gente não sabe. Então você tem que entender que existe um risco. O risco, efetivamente, é o seguinte, gente. O risco é de você achar que o juros vai cair e ele não cair. Porém, entretanto, por todavia, é renda fixa e você vai ganhar um combinado lá na frente. Então vamos dar um exemplo que você compre um título a 11% de pré-fixado. É um baita retorno, gente. Então você compra um título de 11% pré-fixado para 3 anos, para 4 anos, é excelente. Ah, subiu a Selic, Alan, podia ter ganho, poderia ter ganho mais, mas não ganhou porque você fez o pré-fixado a 11%. Agora, vai que a Selic cai dos seus 12% quando chegar lá e cai para 10%. Então a gente tem aqui um cenário aqui de 12%, o PU está 7.000, e se ela cair para 10%, ela vai para 7.500. Você teria um ganho mais rápido na renda fixa no ano onde a Selic teria realizado um movimento de queda. Então, isso é um movimento da marcação do mercado e é assim que a gente acelera os nossos ganhos, é assim que a gente ganha mais na renda fixa. É você tentando aplicar o seu dinheiro em momentos onde a Selic está bem alta, com o cenário de uma possível correção da Selic para os próximos anos. Então, quem quiser ganhar efetivamente dinheiro com a marcação a mercado, vai ter que fazer aplicações pré-fixadas na casa dos 11, 12%, apostando, acreditando numa correção da Selic para o ano de 2023, 2024. Então, é assim que você consegue acelerar, potencializar a sua renda fixa, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha aí o vídeo com algum amigo que precisa aprender aí sobre marcação a mercado, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.